Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Seus classificados da Copa do Brasil, como é que vocês estão? Fluminense classificado nas oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil, 3,5 milhões na conta do Fluminense. O Mário tá rindo, que é uma beleza. Fez coletiva após o jogo, junto com o Fernando Diniz, com o Felipe Melo, que fez 100 jogos com a camisa do Fluminense. O Mário tá tão empolgado com esses 3,5 milhões que renovou o contrato com o Fernando Diniz. Eita, Fernando Diniz, a pardalzice até final de 2025. Vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que me aturar com o Lima no meio de campo. Aí, 2024, até o final da temporada, mais um ano de contrato pro Fernando Diniz, dezembro de 2025. Meu Deus! Será que a gente aguenta, o pai? É bom treinador, deixa o homem trabalhar. Mas tem que parar de inventar, né, Diniz? Pô, e fazer esse time jogar bola. Vamos pro nosso vídeo? Deixa o like, se inscreva, compartilha. Fluminense classificado para as oitavas de finais. Vai começar a estreitar. Aí o bicho vai começar a pegar lá na Libertadores, nas oitavas da Libertadores e nas oitavas da Copa do Brasil. Olha, classificou o Bragantino, que não é bobo. Os três grandes, vamos exagerar, né? Não vamos exagerar. Os 4 do Rio se classificaram: o Fluminense, o Flamengo, o Botafogo, o Vasco. Pegar nas oitavas de finais um clássico regional é complicado. Meus amigos. Tem um Atlético Mineiro também que se classificou. Pode se classificar ainda nessas rodadas que restam. O Internacional, um Bahia da vida, um Palmeiras, um Goiás, um São Paulo, um Ceará. Ó, porque o Inter pega o Juventude. Falta ainda o jogo entre Bahia e Criciúma. Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Esse jogo é mais equilibrado, que é o Cuiabá contra o Goiás. São Paulo com Águia de Marabá. São Paulo vai passar. Ceará e CRB, o Ceará é o favorito. Então, Palmeiras e Botafogo de São Paulo. Palmeiras deve ir para as oitavas. Então, é só casca grossa nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Por onde eu começo? O GFT está indo para a Escócia, né? Foi dado primeiro pelo Central Fluminense. O GFT está indo para a Escócia para realizar exames médicos e assinar com o Rangers. Não é Power Rangers, é os Rangers da Escócia. O clube escocês planejava a contratação dele no início do ano. O Apoel não liberou o lateral, falou: não, nós temos contrato com ele até a metade do ano, ele vai ficar aqui até metade do ano. Então, o GFT ficou, arrebentou lá na lateral esquerda, jogou muita bola. O Apoel foi campeão chipriano, e aí o Rangers chegou de vez em cima do Fluminense para ter a contratação do possante GFT. Eu queria que o GFT voltasse para o Fluminense, mas não. O GFT está a caminho do Rangers da Escócia e já viajou para o país para fazer exames médicos. Felicidade ao GFT na lateral esquerda do Rangers. E a tabela deu aquela movimentada. A CBF falou a ordem dos jogos. Agora, com o retorno do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem que acordar. Ok, classificado na Copa do Brasil e Libertadores, agora focar aí e sair dessa situação incômoda, que é a zona de rebaixamento do baixo meretríssimo do Campeonato Brasileiro. Ninguém está confortável com essa situação. Ganharam 3 dias de folga, vão descansar, relaxar, deve fazer uma pequena viagem, depois voltam ao treinamento para centrar aí, se concentrar em tirar o Fluminense dessa situação. É o campeão das Américas, meu irmão. Preste atenção nisso aí. Então, como é que volta? Próximo jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro é contra o Juventude no dia 1º de junho, às 18h30. Então, volta lá para onde nós paramos. Não é o Atlético Goianiense. Volta lá para o jogo contra o Juventude. Dia 1º de junho, às 18h30, no Maracanã, pela 7ª rodada. Depois o Fluminense vai para o Engenhão encarar o Botafogo no dia 12 de junho, às 17 horas, no meio de semana. Os caras são loucos. Meio de semana, no Rio de Janeiro, às 17 horas. No Engenhão, eu moro pertinho do Engenhão. Eu consigo ir a pé para o Engenhão.
Aí você marca um jogo às 5 horas da tarde contra o Botafogo, um clássico, um engarrafamento monstro que tem. O horário de o pessoal tá no trabalho, tá nem saindo do trabalho ainda. O pessoal começa a sair do trabalho às 6, 7 horas da noite. Meu pai. É a CBF. No Newton Santos, no dia 12, às 5 horas da tarde. Eles marcaram às 5 horas porque tem jogo da seleção, data FIFA. Aí não pode marcar o jogo à noite, tem que marcar o jogo às 5 horas da tarde. Uma loucura. Aí tem o Fluminense pegando o Atlético Goianiense no dia 15 de junho, às 21 horas, também no Maracanã, pela 9ª rodada. Então o Fluminense vai jogar 3 vezes em casa. 3 jogos seguidos em casa. Contra o Juventude no Maracanã, contra o Botafogo no seu salão de festas, eita minha casa, e contra o Atlético Goianiense, também no Maracanã. Engenhão é nossa casa, né? Até título ganhamos lá, recebemos faixa de campeão brasileiro no Engenhão, é um espetáculo. E o Flamengo quer de novo um garoto da base do Fluminense. Esse Flamengo faz craque, filho. Faz jogador na base, vende, compra, usa, porra. Aí fica esperando um jogador do Fluminense ir para a Europa para contratar, e tá lá Pedro, Ayrton Lucas, Gerson e outros aí. Se eu enumerar, eles não param com isso. Desde a época que eles remavam lá, daí vamos formar um time de futebol. Daí foram formar um time de futebol, pegaram os jogadores do Fluminense, formaram um time de futebol. Até hoje eles não param isso, esse ciclo infernal, cara. Eles sempre voltando ao mesmo ponto. O cara não desencana disso. Então o Flamengo tenta a contratação do atacante Matheus Martins, que pertence à Udinese, que estava emprestado ao Watford. Estava bem lá no Watford. Não sei por que não ficaram com ele. O modelo desejado é um empréstimo com opção de compra. Ah, mas porra, mas o seu canal não é do Flamengo. O que interessa esse desejo? Interessa que é um ex-jogador do Fluminense e que, caso ocorra essa contratação no futuro, o Fluminense vai receber uma grana do Flamengo. Porque o jogador é formado pelo Fluminense. Então, qualquer transferência envolvendo ex-moleque de Xerém, pinga uma graninha nos cofres do Fluminense. Então, o Matheus Martins já teve algumas conversas com a diretoria rubro-negra, enquanto está de férias no Rio de Janeiro. E, num todo, a situação caminha bem. Então, vamos ver. Problema deles. Não joga isso tudo não, Flamengo. Vamos lá. John Kennedy, após o jogo, o possante John Kennedy falou com a imprensa sobre o seu gol, esse momento de retorno, após afastamento, se envolvendo em um monte de problema. Voltou, Fernando Diniz deu moral para ele, colocou ele nos jogos, ele não entrou bem em algumas partidas, mas nesse jogo, contra o Sampaio Corrêa, ele entrou com vontade. Parecia que era o único que estava com tesão para balançar. Então vamos lá, John Kennedy disse o seguinte, as seguintes palavras do nosso presidente. Quando o presidente vai falar, dependendo do presidente também, né? A gente presta atenção. Abrindo aspas para o nosso presidente. Muito feliz por ter feito o gol. Agora é engrenar de vez. Em todos os sentidos, né? Na vida profissional também, né, garoto? Continuar com a sequência de vitórias. Os títulos são nossos objetivos. A alegria não vai faltar nunca. Acho que é uma virtude muito forte minha. Fecha aspas aí para a alegria do John Kennedy. E uma coisa que não pode faltar, além dessa alegria, desse objetivo, desse desejo de ser campeão, é descolorir esse cabelo. Todas as vezes que, falando sério, todas as vezes que esse moleque pinta o cabelo de branco, ele balança. Ele faz os golzinhos dele. Então, meu filho, a partir de hoje, não me apareça mais com aquele cabelo preto. Sempre com cabelo. E eu sei a força do cabelo branco. Mas só que meu cabelo branco é natural, do John Kennedy é artificial. Pinta esse cabelo sempre, que vai ter muito sucesso na vida. Após o jogo, o nosso outro presidente, o Mário Bittencourt, ele fez uma coletiva, uma mini coletiva. Estava ali o Felipe Melo, completou 100 jogos com a camisa do Fluminense. Estava o Fernando Diniz, feliz da vida, sorrindo de orelha a orelha, que renovou o contrato. E o Mário respondeu sobre contratações. A movimentação, está satisfeito com o elenco, vai trazer mais alguém, a próxima janela vai se abrir, como é que está a movimentação do Fluminense no mercado? Vai ficar somente com o Thiago Silva ou vai trazer mais alguém?
Aí o Mário respondeu essa pergunta. Eu vou abrir aspas aqui para falar sobre o que ele disse. Ele disse as seguintes palavras. Ele disse que no meio da temporada, ele, o Fred, o Angione, até o próprio Fernando Diniz, eles fazem uma avaliação se precisam de alguma peça extra por lesão, o jogador se machucou seriamente, ou alguma perda por venda. Um jogador saiu no meio do ano, provavelmente o André. Se há necessidade de repor essa saída do André. Se tem, então a reunião serve para isso. Tem alguém no elenco aqui que possa suprir a ausência desse jogador? Aí é claro que é questionado, ele fala isso. Que ele questiona e só o Fernando Diniz. Fernando Diniz que claro, ele que trabalha com o grupo, que trabalha com as peças. Não, eu vou usar fulano, vou usar ciclano, vou usar beltrano, não precisa trazer ninguém. Então uma reunião entre a cúpula do Fluminense. A princípio, nesse momento, eu diria que com a chegada do Thiago Silva, se o grupo se mantiver como está, estamos satisfeitos. Nesse momento ele está satisfeito. Vai esperar abrir a janela. A não ser que haja alguma grande oportunidade. Jogador livre no mercado, barato, bom, bonito e barato. Né? Alguma oportunidade de mercado, aí o Fluminense vai atrás. Nesse momento não falamos sobre nenhum nome específico para frente. E vamos avaliar, obviamente, com o crivo do Fernando Diniz e sua avaliação. Mas estamos todos muito tranquilos com o elenco atual. Então, vamos aguardar. No momento, está satisfeito com o que tem, não há necessidade, vai esperar no meio do ano se sair o André ou sair um outro jogador, se há necessidade ou não de repor. Ele falou sobre o Thiago Silva, que é importante, sobre a chegada, quando ele estreia, quando ele chega, quando ele começa a treinar, participar dos treinamentos, quando ele vai estar pronto. Ele falou sobre isso. Então o que o Mário falou? Separei aqui para vocês. Ele só pode ser inscrito em 10 de julho, isso a gente já sabia, só vai poder entrar em campo a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela. Não sabe se a estreia será contra o Palmeiras, devido ao adiamento das rodadas, né? A gente volta para a 7ª rodada, depois a 8ª, 9ª, então houve aí uma desorganização na tabela do Campeonato Brasileiro. No momento ele não sabe quando ele vai estrear. Isso também vai ficar a cargo do Fernando Diniz escolher a partida. Vai chegar antes do dia 10 de julho, claro, óbvio, para treinar com o elenco, lá no CT Carlos Castilho. Vai chegar na primeira quinzena de junho. Na primeira quinzena de junho, Thiago Silva já vai estar treinando com o grupo do Fluminense. Nesse momento ele está de férias, curtindo a Belle e seus filhos. Que beleza. Terá um mês de treinamento, um mês de preparação física, ele vai vir de férias, né, recondicionamento físico, um mês de preparação, entender o sistema tático do Fernando Diniz, que nem ninguém tem, mas o Thiago Silva vai tentar entender aquela filosofia de toca-toca entre os zagueiros e o goleiro, né? Aí sim, quando ele entender, quando ele aprender aquela aulinha com o professor Fernando, e estiver bem fisicamente, tem uns 30 dias de preparação, aí ele vai estrear com a camisa do Fluminense. Tá ansioso? Tá doido pro Thiago Silva estrear com a camisa? A zaga tá precisando, né, irmão? Tá precisando. Então vamos aguardar com paciência no Senhor. Deixa aquele like, se inscreva, compartilha, tamo juntos. Clica no meu link aqui embaixo na descrição da Amazon. Confio em vocês. Um beijão, até o próximo vídeo.